Olá, seja muito bem-vindo ao canal Em Família. Estamos muito felizes com a sua companhia aqui. Hoje é sexta-feira, 16 de fevereiro. Como você já sabe, hoje é dia da nossa recapitulação da lição. Você é muito bem-vindo. Fique à vontade aí para deixar seus comentários, suas impressões sobre o estudo dessa semana. O que você achou? Aproveite também, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. Essa semana nós estudamos a lição 7, que trouxe o tema Sua misericórdia se eleva até os céus. O verso para memorizar estava em Salmos 57, o verso 9 e o verso 10. Nós lemos assim: Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Nós já vamos partir para a nossa recapitulação, mas antes vamos fazer a oração pedindo a sabedoria de Deus. Vamos orar. Querido maravilhoso Deus, nosso coração está agradecido pela semana que tivemos do estudo da tua palavra, todas as coisas que aprendemos, todas as bênçãos que recebemos vindas de tuas mãos. Agora nós vamos recapitular esse assunto. Te pedimos a tua presença, a presença do Espírito Santo entre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. No estudo deste sábado, nós tivemos a introdução do tema sobre a misericórdia de Deus. E nós começamos vendo que o salmista, antes de mais nada, ele entendia a sua real condição de pecador, que espiritualmente ele era pobre, ele não tinha nada a oferecer a Deus. Então, o primeiro passo para ele entender da misericórdia de Deus era que ele precisava da graça divina na vida dele. E nós vimos também, no estudo deste sábado, um outro aspecto desse tema, misericórdia de Deus, que foi ampliado ao longo do nosso estudo semanal, que os salmos eles enfatizam a nossa dependência dessa misericórdia de Deus. Os salmos nos mostram a nossa real condição e o quanto nós dependemos da graça e da misericórdia divina. Outro tema que foi ampliado também ao longo da semana é que a prova dessa misericórdia está na criação de Deus, no cuidado com a criação, no cuidado com a história, com as ações em prol do seu povo escolhido, o povo de Israel. Tudo isso demonstra esse amor, essa misericórdia do Pai para com seus filhos. Outro ponto importante desse estudo, e a autora trabalha bem isso, é que do Deus eterno, nessa comparação com esse Deus poderoso, infinito, nós somos como a relva, né? Nós somos pequenos demais. Por isso, nós precisamos entender nossa condição para entender a grandeza da graça, do amor, da misericórdia de Deus. E essa compreensão que o salmista tinha da sua pobreza espiritual e que ele necessitava da graça e da misericórdia de Deus, e isso foi traduzido no estudo através da compreensão da criação, do cuidado com o povo de Israel, nos levou à compreensão também de que Deus tem uma aliança com seu povo, com a humanidade, na realidade, e que ele é fiel a essa aliança. Essa aliança é uma aliança de salvação para todas as pessoas, independente de nacionalidade ou de raça. E isso foi um estudo maravilhoso que chega a nós. Nós somos necessitados e essa aliança de Deus nos traz graça, nos enche de alegria. No estudo deste domingo, nós pudemos acompanhar e fomos incentivados à leitura do Salmo 136. Todo o estudo foi baseado neste salmo, e é um salmo com construção poética que exalta a misericórdia de Deus. E dois motivos, duas razões são apontadas para essa grande misericórdia que Deus demonstra para nós, através da sua criação e o seu cuidado ao longo da história com o povo de Israel. Nós podemos ver ao longo dessa leitura, que é muito importante para a compreensão do tema, que Deus usa de muito amor, de muita misericórdia com a sua criação. Ele continua cuidando e mantendo a sua criação.
Além disso, nós vimos também que a palavra usada para misericórdia no hebraico significa constante amor, nos dando a entender que a misericórdia de Deus está baseada no seu amor. Nós seguimos estudando o Salmo 136. E o salmista, ele ressaltou o poder de Deus. Nós podemos identificar nesse salmo algumas expressões como Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Né? São expressões que o salmista quis passar a ideia que Deus ele é único, ele é incomparável, né, em sua misericórdia e em seu poder. Ele levantou também que todos os deuses que os povos e os humanos adoravam eram meras criaturas desse Deus Criador. Era muito comum na época a adoração ao sol, à lua, por exemplo. E ele coloca que tudo isso foi obra da criação de Deus e que nós devemos adorar o verdadeiro Criador. Nós tivemos também a oportunidade de estudar a compreensão de que a misericórdia de Deus na criação e na história para com a raça humana nos enche de alegria, nos enche de confiança, porque nós estamos servindo a um Deus que fez uma aliança com a raça humana e que é fiel a essa aliança. E nossa última compreensão sobre a parte final do salmo, o salmista ele vai ressaltar a universalidade da graça divina. Ele vai dizer que essa misericórdia, esse amor, esse cuidado, que foi fruto do nosso estudo, que Deus teve com o povo de Israel e também demonstrado na sua criação, ela se estende por todas as gerações e chega até os nossos dias. Então nós servimos, nós adoramos esse mesmo Criador, esse mesmo Deus misericordioso. No estudo desta segunda-feira, Cria em mim um coração puro, é o pedido do salmista, nós entendemos através do estudo do Salmo 51, que é muito importante essa leitura para a compreensão do estudo deste dia, que Davi estava vivendo um momento ali sombrio de sua vida, e ele se derrama diante do Senhor, pedindo por perdão, por renovação, confessando seus pecados e se derramando diante de Deus, apelando para a misericórdia divina. Nós vimos no início desse estudo que o perdão é um dom extraordinário da graça de Deus. Nós vemos isso em várias expressões presentes nesse salmo, Salmo 51. Separe um tempo para ler este salmo se você ainda não o fez. Por exemplo, a expressão multidão das tuas misericórdias denota a grande misericórdia da graça divina, né? Nós vimos também que o salmista, ele reconhece que ele não merecia o perdão. O que ele merecia era a sentença pelos seus pecados. Mas ele apela ao caráter divino, que é baseado na misericórdia, na fidelidade e na compaixão. Seguindo o nosso estudo, nós tivemos também a compreensão um pouco melhor do que é o perdão divino. E a lição nos trouxe que o perdão divino não é apenas uma proclamação de inocência para o culpado. O perdão divino ele oferece a possibilidade de uma mudança profunda, de uma mudança duradoura. E a lição diz ainda que só Deus pode fazer essa mudança. Ele que tem esse poder de transformação. E nós tivemos a oportunidade de ver Davi, que foi no fundo do pecado, em adultério, em assassinato, com esse desejo que o Alexandre falou. Ele entendia que Deus é misericordioso, é perdoador, mas ele não queria apenas o perdão de Deus, ele queria a transformação do caráter, do coração dele. Porque ele entendia também que apenas o perdão não era suficiente. Com o mesmo coração, ele iria pecar novamente. Por isso, ele clama a Deus que criasse nele um coração puro, renovasse dentro dele o Espírito Santo. Essa deve ser a nossa oração a Deus, de receber o perdão, mas pedir sempre pelo um coração renovado pela graça do nosso Deus. Seguindo com o estudo da lição 7, na lição desta terça-feira, se tu, Senhor, observares as iniquidades, nós compreendemos através do estudo do Salmo 130 que
que o salmista está em um estado de grande aflição, não só pelos seus próprios pecados, mas também pelos pecados do povo. E ele clama a Deus por esse perdão, porque ele entende que os pecados faziam grande separação entre o povo e Deus. Poderia ser uma separação eterna, né? A partir da compreensão bíblica que é trazida aqui no estudo da lição, nós entendemos que o dia do juízo se aproxima e que os pecados, todos os atos dos seres humanos estão sendo registrados nos livros celestiais. A partir desta compreensão, o salmista ele clamava a Deus para que ele retirasse desses registros os seus pecados, que os perdoasse. Nós tivemos também a compreensão sobre a ira de Deus. Nós entendemos, através do nosso estudo, que a ira ela não faz parte do caráter divino, que Deus, na sua essência, ele é amor. O seu propósito é de salvação. A ira ela é consequência do pecado do homem. Nós vimos ainda que a adoração que o salmista prestava a Deus, por toda essa misericórdia, todo esse amor que ele sentia, ela era fundamentada no caráter de Deus e não no medo da punição. E o estudo nos levou à compreensão que os filhos de Deus são chamados a esperar no Senhor. Vários salmos mostram isso. Espera, Israel, no Senhor. E a autora da lição nos trouxe a compreensão de que o esperar no Senhor não é deixar o tempo passar e viver nas circunstâncias miseráveis de pecado. É buscar renovação em Deus para sair daquela situação. O esperar significa pedir a intervenção de Deus, pedir que Deus opere, como Davi fez no Salmo 51, criando nele um coração puro, renovando a alegria de viver a vida santificada. E essa espera e esse clamor não deve ser baseado apenas e tão somente em sentimentos humanos. Eles precisam estar fundamentados na palavra de Deus. Pedir que Deus intervenha naquela situação, porque está clamando a partir de uma promessa de Deus. Nosso Deus é um Deus de misericórdia e que tem prazer em salvar o pecador arrependido. E como entendimento final desse estudo, nós vimos que o clamor do salmista se tornou o clamor por todo o povo. E essa deve ser a lição final desse estudo para nós também. A lição vai dizer: o bem-estar do indivíduo é inseparável do bem-estar de todo o povo. Então, quando nós oramos por nós, nós devemos também orar uns pelos outros. Nós devemos zelar pela devoção, pelo crescimento espiritual dos nossos irmãos, os que estão próximos a nós também. As bênçãos de Deus estão prontas para serem derramadas sobre nós e sobre a nossa comunidade, sobre o lugar em que nós vivemos. No estudo desta quarta-feira, nós tivemos a oportunidade de ler e se aprofundar nos Salmos 113 e 123. Esses salmos, eles falam da majestade e da misericórdia de Deus. E a nossa lição começou falando sobre a majestade de Deus, que é retratada nesses salmos. Dois aspectos importantes que nos mostram isso. Primeiro, a grandeza do seu nome. Nós vemos todo o tempo o salmista engrandecendo o nome de Deus nesses salmos. E o segundo aspecto, no lugar onde Deus é exaltado, nos céus, acima dos céus. Então, esses dois aspectos demonstram a majestade desse Deus. E a outra característica do caráter de Deus que foi trabalhada nesse estudo é a sua misericórdia. E nós aprendemos, nós pudemos estudar que essa majestade, essa grandeza, essa soberania de Deus não impede de se manifestar através de sua misericórdia, dos seus atos de bondade para com os seus filhos. São através deles que nós podemos experimentar esse Deus, podemos conhecê-lo, podemos nos relacionar com ele. Um outro ponto destacado no estudo da quarta-feira que nós tivemos é que a misericórdia e o amor de Deus é uma das formas com que nós, seres humanos, limitados pelo pecado, podemos acessar a transcendência de Deus. Deus está trabalhando em favor dos oprimidos, dos necessitados,
através de suas obras de misericórdia. E todos nós podemos sentir isso, somos alvos dessa obra de misericórdia. E como um pai, embora transcendente, mas como um pai, ele é acessível a todos nós. Essa transcendência de Deus não impede de nós chegarmos livremente a ele e dizer das nossas inquietudes, das nossas necessidades e receber dele o que nós precisamos. Isso é uma mensagem maravilhosa de esperança que tiramos dessa lição para nós. O estudo nos mostrou ainda que a nossa adoração, ela não pode ser apenas motivada pela magnificência desse Deus, pela sua grandeza, mas que também essas obras de bondade, de misericórdia, podem e devem nos motivar a adorá-lo. A lição disse ainda que a prova de um Deus misericordioso, como ele é Jesus Cristo, a vida de Cristo, ele ter vindo aqui, se feito homem, para morrer pelos nossos pecados, se sacrificou por nós. A lição ainda destacou a frase: na cruz temos todas as razões possíveis para adorar e louvar a Deus pelo que ele fez por nós. A lição dessa quinta-feira, começamos a estudar a partir do Salmo 103. E o salmista nos exortou, e ele enumera isso no Salmo, as múltiplas bênçãos de Deus. Ele nos exorta no capítulo 2 a não esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor, nos levando a reconhecer dia após dia em nossas vidas esses benefícios. E que esses benefícios é trazido até nós a partir do caráter de Deus, um caráter de um Deus misericordioso e de um Deus fiel à aliança que tem com a raça humana. A lição seguiu nos ampliando o entendimento da expressão lembrar, né? Porque nós podemos identificar nesse salmo que o salmista pede para que o Senhor se lembre. Mas será que o Senhor se esqueceria de alguma coisa? Então nós aprofundamos nesse assunto e vimos que lembrar envolve mais. Vamos lá. E nós nos aprofundamos nesse assunto e vimos que lembrar envolve compromisso que se expressa em ações. Então, quando Deus se lembra, ele age em favor dos seus filhos. E como o ser humano poderia responder à bondade divina? Para responder, a autora trouxe o versículo 1 e 2 do Salmo 103. Ela diz que primeiro nós poderíamos começar bendizendo a Deus. E esse conceito de bendizer ao Senhor também foi trabalhado no nosso estudo. Nós vimos que muitas vezes nós imaginamos bendizer ao Senhor, ou bendizer alguém, é conceder bênçãos materiais ou espirituais a essa pessoa. Então nós, como seres finitos, seres pecadores, pequenos, como nós poderíamos abençoar um Deus que é infinitamente maior do que nós, em poder, em riqueza de bênçãos? E nós vimos que nesse conceito que nós podemos bendizer ao Senhor adorando, louvando. A lição disse assim: as pessoas abençoam a Deus louvando, isto é, reverenciando por sua bondade e por sua graça. Um outro aspecto que nós estudamos é de como bendizer a Deus, como que o ser infinito vai ser abençoado pelo ser finito, lembrando dos benefícios que recebeu desse Deus maravilhoso através da sua aliança. É um aspecto importante de bendizer o nome do Senhor. O salmista nos exorta para isso, inclusive no verso 2 do Salmo 103. Assim como o Senhor se lembra de abençoar o seu povo, nós estamos também no dever de nos lembrar de sermos fiéis a Deus, sermos obedientes a Deus. Isso bendiz o Deus que nós servimos. É uma instrução, é uma exortação maravilhosa. E a lição concluiu mostrando que a maior dádiva que Deus abençoou a raça humana foi com o presente de Jesus Cristo, o Salvador, se tornando ser humano e pagando o preço na nossa redenção.